sanitários como um todo, crises financeiras e econômicas que reverberam, né, aí na questão das desigualdades sociais e socioeconômicas que nós vivemos, de fundo, uma crise que nós precisamos tratar muito urgentemente, né, a questão climática, social, cultural. Mas o importante nesse processo todo é que a gente perceba quanto que esses processos de crises eles se apresentam de forma sistêmica, né? Elas interagem, elas intercalam processos e dinâmicas que precisamos estar atentos. E eu vou aqui muito trazer as nossas questões relativas à Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional que realizamos há pouco, e essa conferência também, nessa análise de conjuntura, apresenta para a gente uma conjuntura de segurança alimentar e nutricional que coloca para a gente múltiplos processos de desigualdades sociais que nós estamos enfrentando, né? As desigualdades de gênero, as desigualdades regionais, as desigualdades raciais, as desigualdades macroeconômicas, né? Que elas estão nesse processo e nessa conjuntura em que vivemos, né? As mudanças climáticas e os efeitos, né, que essa mudança traz, mas também as iniciativas que decorrem disso, que muitas vezes atropelam os processos, né? Como, por exemplo, nesse momento, uma expoente desse processo tecnológico e de mudanças climáticas são a instalação dos parques de energias renováveis, tanto eólica, solar, que nós estamos vivenciando, mas também com muitos problemas, né, com relação a isso, da desterritorialização das pessoas, né, dos impactos nas comunidades tradicionais, né. Então, todos esses efeitos que nós precisamos estudar como mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, mas trazer à tona essas problemáticas do modelo de produção de energia, né. Os conflitos e as instabilidades políticas, a gente tem aí muitas organizações, como a Comissão Pastoral da Terra, em seu relatório anual, mostrando o número de lideranças que lutam nas suas comunidades, que estão sofrendo ameaças pela luta pelo território e muitas vezes assassinatos, né? Então, esses conflitos, eles decorrem desse processo migratório, dessa expulsão dos territórios e dessa instabilidade que a gente está vivendo nesse processo de, sobretudo, de mudanças climáticas, né? As políticas agrícolas e comerciais, a gente tem aí uma aposta muito grande. O país, ele é um agroexportador de matérias-primas, sobretudo, e nessa exportação de carnes, na exportação de soja e na exportação de tantas outras questões, nós também estamos exportando água, porque nós produzimos aqui, nós estamos exportando matérias-primas, nutrientes e mão de obras, né, para fazer o processo de equilíbrio, né, do acesso à alimentação no mundo. Não é à toa que nós estamos vivenciando agora duas grandes guerras nesse momento, né? Uma lá na questão com a Rússia, né, que tem por fundo também a questão da produção de alimentos, do acesso ao mercado e também a questão da produção de energia, né? Então, todo esse processo globalizado que nós estamos vivenciando também provoca mudanças nas nossas dinâmicas e nas dinâmicas do meio rural, nas dinâmicas do mundo dos grandes centros urbanos. Por um lado, a migração dessas pessoas para os centros urbanos, por outro lado, a modificação das dinâmicas territoriais e rurais, né? Mas também nos deparamos, né, e vivenciamos, ainda estamos sofrendo os efeitos, né, do cenário que vivenciamos de desmontes, né, de desmontes de sistemas públicos, de desmontes de políticas públicas e que recolocam novamente o Brasil no mapa da fome. Mapa esse que nós saímos em 2014 e esse gráfico que a gente está vendo vai visualizar isso. Se a gente olhar lá para aquele gráfico, para o pontilhado azul, a gente vai ver que em 2004 a gente tinha aí uma... Desculpa, só não tá passando o slide para a gente, só para você colocar. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se dá para visualizar de novo. E agora? Agora sim. Tá, então a gente está vendo aí nesse gráfico, né, que a gente tem aí uma evolução da segurança alimentar aqui nessa curvinha azul a chegar lá em 2013 em mais de 70% da população com segurança alimentar e nutricional e saímos do mapa da fome, né? Quando a gente começa a estabilizar aqui, a gente começa a declinar
e isso vai aí de 2016, né, 2018, onde a gente vivenciou nesse país um golpe jurídico parlamentar, né, que tirou, isso fez com que a gente mudasse uma aposta de políticas públicas na área social e que impactou na segurança alimentar e nutricional da população, fazendo com que a gente voltasse aos patamares de 1990. Né? Então, esse gráfico mostra também para a gente um círculo virtuoso de políticas públicas na área da segurança alimentar, de transferência de renda, de valorização do salário mínimo, de programas de convivência com o semiárido, que foram reduzindo nessa agenda da segurança alimentar e nutricional. Passando aqui, esses dados, né, da pesquisa POF 2017-2018 vai mostrar para a gente que, de fato, mesmo na pandemia, nós já estávamos no processo de insegurança alimentar e nutricional. E aí, passando aí para essas figuras que a gente está vendo agora, né, mostram para a gente um conjunto de iniciativas da sociedade civil, né, que fazem com que a gente consiga mitigar esses efeitos da fome. Né? Então, campanhas de doação, articulação da cadeia produtiva, articulação da agricultura familiar, né? Cozinhas solidárias, bodegas solidárias, instalação de comitês. Então, todas essas iniciativas que pipocaram, sobretudo no período da pandemia, elas aconteceram, sobretudo, pelo vazio de políticas públicas, pelo vazio de iniciativas públicas para o enfrentamento da fome e das desigualdades sociais na área da segurança alimentar e nutricional. Então, todo esse processo de organização dessas pessoas, né, de articulação das cadeias da compra da agricultura familiar, né, para a produção de alimentos, do fortalecimento de cozinhas comunitárias, de atos, né, contra a fome, de articulação de consumidores em campanhas virtuais para conseguir vender os produtos de agricultura familiar, foram iniciativas que fizeram com que a sociedade reduzisse esses impactos. Mas esses impactos, vocês continuam vendo aí? O slide não está passando, professor. Ai, Jesus, vou voltar de novo. Acho que está aqui um em uma. Coloca para apresentar todo, porque aí acho que talvez seja mais fácil, porque ele está... Está todo agora. E agora, estão vendo? Agora saiu a apresentação. Deixa eu salvar aqui como PDF, será que melhora? Deixa eu abrir aqui. E agora, estão vendo? Estamos vendo, mas continua apresentando a barra lateral. Aí não sei se não vai passar por isso. Vamos tentar, né? E agora, estão vendo aqui as cisternas? Sim. Pronto, essas iniciativas da sociedade, essas iniciativas, ou esse conjunto de iniciativas de tecnologias sociais, de convivência com o semiárido, puxando aqui para a nossa ação, especialmente no Nordeste brasileiro, ela vai reduzir esses impactos, né, da insegurança alimentar e nutricional, né? Ela vai fazer esse processo onde as iniciativas da sociedade civil, ela vai fortalecendo o acesso à água, o acesso ao gás natural, o acesso à cozinha, o acesso às iniciativas aí de compostagem, de produção de pescado, né? Então, todas essas iniciativas, elas acontecem como uma espécie de colchão, né, para amortecer um pouco esses impactos da crise alimentar. Não é à toa que a gente não vivenciou nesse período, né, as pessoas procurando por água com lata na cabeça, ou milhares de crianças, né, morrendo pela questão da falta de acesso à água tratada. Né? Então, todas essas tecnologias sociais, elas de fato conseguem conviver com o processo do semiárido, do bioma que a gente está vivenciando. Passando aqui o slide. Então, essas conferências, elas apontam para a gente que as principais causas da fome no Brasil, elas são estruturais, né? Elas estão relacionadas ao baixo nível de remuneração e desemprego, elas estão relacionadas à falta de acesso à alimentação saudável, né? Elas estão relacionadas
a como é que essa população tem acesso à alimentação in natura, né? Como é que faz com que essa população ela desconcentre renda, né? E a gente consiga superar esses gargalos sobretudo nos bolsões de pobreza, né? E a inflação acelerada dos alimentos, né? Então a gente foi vendo aí como que esses alimentos eles aumentaram ao longo do tempo, quanto que produtos como combustível aumentou ao longo do tempo, né? E a gente percebeu também nesse processo, pela opção política nesse país, um desmonte rápido de políticas públicas depois de 2014. Então, programas como acesso a cisternas, né, que modificaram a vida de pessoas no semiárido, foi reduzida a praticamente zero em orçamento público, né? Programas de transferência de renda se modificaram, né? Então isso impactou, sobretudo, no acesso a essa cidadania plena da população, né? Então o que a conferência também vai mostrar para a gente? A conferência ela vai alertar, né, sobre os sinais de alerta sobre o direito humano à alimentação durante esse período, né? A sexta conferência ela afirma que tem registrado aí várias situações que ameaçam o direito humano à alimentação e ao ambiente, mas ela também vai evidenciar, nesse contexto histórico que nós estamos vivendo, as evidências de fomes. E aí eu trago fomes no plural, né? Porque essa fome ela não vai se manifestar de forma uniforme em cada localidade. Essas fomes ela vai se manifestar de diferente forma nos grupos populacionais específicos, né? Ela vai se manifestar de forma diferente em regiões do país, ela vai se manifestar de forma diferente em culturas alimentares diferentes. Então, a gente precisa, de fato, entender como se manifesta essa fome e como essa pobreza ela se manifesta no território, né? Trazendo a pobreza aqui como um elemento multifacetado, né, de todas as ameaças que a fome se apresenta. Também é afirmado nesse contexto que o governo brasileiro, né, em processo de reconstrução, diante dos inúmeros desafios que essa agenda ela traz para a gente, que encontra dificuldade, sobretudo com o Congresso, né, que acumulou forças ao longo desse tempo, né? Então, esse processo ele vai trazer para a gente. Tratar de segurança alimentar e nutricional, né, quando a gente está falando aqui de segurança alimentar e nutricional, há de se pensar em dois elementos importantes. O público, que público é esse da segurança alimentar e nutricional? Os agricultores familiares, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, né? A população LGBTQIA+, população em situação de rua, né? Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Não. Quem são esse público da segurança alimentar? Veja que a segurança alimentar ela vai extrapolar em público o público do Sistema Único de Assistência Social, porque a assistência social ela existe para quem dela precisa. E a segurança alimentar e nutricional, ela é para todos e todas, né? Que território é esse? Ele é um território que está baseado nas evidências da insegurança alimentar, nas regiões com renda reduzida, com escassas oportunidades de trabalho. Então, ela vai extrapolar público, por exemplo, do SUS. Então, a gente vai perceber que a segurança alimentar ela tem um largo território e um amplo público. Então, aí ele é desafiador em todos os contextos de pensar políticas públicas, né? Há caminhos que a gente para fazer a superação disso há, né? Então, há um cenário com atores políticos que se fortaleceram, né? A gente vê aí várias organizações que cresceram nesse processo, inúmeras pessoas que acessaram a universidade, uma geração que acessou a universidade, que a gente precisa se conectar, estabelecer conexões sistêmicas entre os sistemas públicos. Nós não podemos mais visualizar apenas o público do sistema de assistência, o público do sistema de saúde, da educação. A gente precisa pensar como essas conexões intersetoriais, né, se conectam para a gente pensar políticas públicas, né, e pesquisas nesse campo, né, canais de interlocução com os diversos poderes, redesenhar programas e público, porque hoje a gente não pode mais pensar nos mesmos programas. Talvez a gente já tenha acessado, por exemplo, o restaurante popular. O restaurante popular é um grande equipamento de segurança alimentar, importantíssimo, mas a gente faz a crítica que ele não precisa ser mais assim. Ele precisa agora estar nas comunidades, ele precisa agora ser menor,
para atender como com uma cozinha comunitária, para conectar com a comunidade e para comprar diretamente, né? Não dá para pensar em equipamentos públicos que vai comprar lá na Ceasa, em Pernambuco, lá não sei aonde, ele precisa comprar localmente, né? Senão a gente vai estar fazendo uma outra aposta de política, né? Fortalecer o sistema de segurança alimentar e nutricional, o seu processo de governança, conselhos, câmeras governamentais, né, espaços de produção do conhecimento, né? E esses macro desafios, né, que a gente precisa pensar no aumento real do salário mínimo, na retomada progressiva dos programas de transferência de renda e uma maior oferta de serviços públicos para a superação da fome, né? Então, a gente precisa pensar de uma forma da intersetorialidade, da transversalidade dessas políticas públicas para atuar nesses territórios, né? Com acesso à água, com acesso a território, com conexões entre sistemas e com processos de capacitação permanente no sistema de segurança alimentar e nutricional. Ampliar os canais de participação social, pensar como é que a gente pode dinamizar esses processos, não só conselhos de políticas públicas, mas a gente pensar em processos de participação social que considera a organização dos estudantes, as famílias do Bolsa Família, os usuários do restaurante popular, a população em situação de rua. Então, como fomentar outros processos e outras dinâmicas que envolvam mais e que dinamizem mais o aumento da participação social. Em nível municipal, em nível estadual, em nível nacional, nós temos conjuntos de diferentes fatores e de competências diferentes que a gente precisa pensar. Se a gente pensar no município, qual o protocolo de segurança alimentar que o município tem? Como que as pessoas acessam as informações de segurança alimentar e nutricional? Eu quero saber quantas pessoas do Bolsa Família estão em estado de desnutrição. Veja que eu estou cruzando os dados de assistência com de saúde. Como é que eu faço isso no meu município? Né? Como eu sei que aquela pessoa quilombola de uma comunidade X está tendo, de fato, uma alimentação adequada e que respeite seus valores, se eu não considerar se eu não considerar os dados culturais daquele setor lá. Né? Então, a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não sair das caixinhas. Né? Então, pensar nesse processo é pensar novas formulações e interações com esses ambientes. Né? Licença, professor. Ainda não está mostrando os slides. Não está mostrando, professor, não está passando. Você passa e não está. Aproveitar a paradazinha e dizer que nosso tempo está encerrando. Tá, eu já estou encerrando. Está passando agora? Agora sim. Jean, é só você não entrar no modo de apresentação. Ah, tá joia. Tá bom. Entendeu? Tá Valeu. bom. Vou deixar assim, então. Então, articulação com os entes das federais, né? Então, a gente, encerrando, né? Essa articulação, e deixa aqui como proposta, né? Para o que foram as propostas apresentadas no campo da pesquisa e monitoramento da Conferência Nacional. Que a Conferência Nacional, ela disse que seria importante no campo da pesquisa e monitoramento criar fundos integrantes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar para fomentar a realização de pesquisas que respeitam a recomendação do Guia Alimentar para a população brasileira, o mapeamento desses programas, como está funcionando os circuitos custo de comercialização, os desertos alimentares, os pântanos alimentares, né? Identificar as populações em insegurança alimentar e nutricional, porque, pasmem, gente, em termos de políticas públicas, a gente não consegue visualizar isso. Nós realizamos agora o primeiro censo da população em situação de rua do Rio Grande do Norte. Mas se a gente pensar onde é que está a maior insegurança alimentar e nutricional, nós precisamos de pesquisa, e nós não temos isso, né? Como cruzar isso, né? Então, a gente precisa pensar, né? Acompanhar a execução de políticas públicas, como elas estão funcionando, que arranjo de cadeias produtivas locais a gente está tendo. Aí em Mossoró, agora, nós estamos com uma parceria do Consórcio do Nordeste, Governo do Estado e a China para a mecanização da agricultura familiar. Quais são os efeitos que isso vai resultar em termos de segurança alimentar e nutricional? Então, são perguntas que a gente precisa pensar, né? E avançar na cooperação Sul-Sul. Um outro item importante, né, da gente pensar é como é que a gente vai desenvolver salvaguardas para os planos alimentares. E o que é isso? É pensar como que a gente respeita essa cultura alimentar,
como que a gente não interfere na dinâmica local, na cultura daquela territorialidade, pensar os aspectos socioculturais e antropológicos da população brasileira, né? Pensar em que nível de insegurança alimentar e nutricional está na escala municipal, né? A gente pensar, construir ferramentas para isso. Fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão, a partir da cooperação entre instituições científicas, tecnológicas e inovação, e atores do sistema de segurança alimentar nacional, de forma a promover essa gama de fortalecimento da institucionalidade, da ampliação dos bancos de dados, da valorização da pesquisa e da extensão, de pensar as questões alimentares a partir do campo da cultura alimentar, tem um vazio de conhecimento nesse campo, né? Pensar em aprofundar dinâmicas que valorizem o incentivo, né, a fundos de segurança alimentar e nutricional, e integrar e fomentar os indicadores dos sistemas públicos de segurança alimentar, do SUS e do CISAM, e os previdenciários e demais cabíveis para um sistema único de monitoramento. Como é que a gente monitora essa integralidade desses sistemas? No município, isso vira um problema, e no Estado também, a gente só está funcionando em caixinhas. Precisamos pensar numa interação desses sistemas, né? Fortalecer o sistema de vigilância alimentar e nutricional, na busca ativa pela insegurança alimentar, né, criando um portal de transparência, de parcerias com instituições de ensino e pesquisa para divulgar os indicadores na esfera municipal, estadual e federal, né? E uma última proposta, realizar por meio das instituições competentes levantamentos socioeconômicos e demográficos sobre povos e comunidades tradicionais em todos os biomas. Realizar isso, a gente tem uma carência não só dos povos e comunidades tradicionais, mas de perceber como que essas populações e essa insegurança alimentar funciona nos diversos biomas, né? A gente tem aqui vários produtos da nossa sociobiodiversidade que a gente precisa mapear, identificar, explorar, pensar de forma sustentável, né? Então, é um pouco disso, né? Desculpe aí a correria, porque eu acho que o tempo extrapolou, mas acho que a gente pode ir abrindo para o debate e pensando nessas propostas, e aí eu usei aqui apresentar já aquelas que a gente tem dialogado, né, dentro da Conferência de Segurança Alimentar, a fim de a gente contribuir para essa tão nobre experiência aqui de conferência. Obrigado. Então, pessoal, questão, alguém tem algum comentário, alguma questão a respeito da apresentação de Jean? Em não havendo, Jean, eu gostaria de fazer uma provocação, né, a respeito de você como um agente, né, um líder do SA, que experiência, né, vocês têm, ou que experiência você tem, né, no SA, a respeito de iniciativas, né, locais, comunitárias, não sei, de medidas para mitigar, né, esses indicadores de insegurança alimentar. A gente tem várias, professor Washington, e acho que uma delas agora a gente tem feito, que tem pipocado nos municípios, que chama-se Bodega Solidária, né? A Bodega Solidária, ele é um espaço onde a comunidade, é um centro de referência no município, onde a gente trabalha a produção de alimentos com as famílias vulneráveis, né? A gente compra da agricultura familiar, aliás, não é nem da agricultura familiar, é da mais baixa pobreza, porque nem todo agricultor familiar consegue acessar os programas de crédito, né? Então, a gente consegue, através dos quintais produtivos dessas famílias, construir um processo de inserção desses alimentos na dieta das pessoas, né? Então, através da Bodega Solidária, esse equipamento de segurança alimentar, a gente faz processos de formação com as famílias em segurança alimentar, desenvolve programas como quintais produtivos, beneficiamento de alimentos, compra da agricultura familiar. Isso faz com que a gente reconecte a nossa ação com o meio rural, sobretudo, né? Isso é muito importante porque as famílias elas vão desconstruindo essa identidade. Só para a gente ter uma ideia, a gente pediu numa das iniciativas que trouxessem alguma plantinha, né, que tinha no quintal. E as pessoas não sabiam mais plantar, né, nas áreas rurais. E o que a gente percebe disso? Né? Essa desconexão com o território. Né? E aí, através disso, as pessoas voltaram para perguntar para os seus avós como é que plantava, que planta tinha, que receita existia.
e as pessoas não sabiam mais nem montar uma receita, só se fosse aquela de YouTube, né? E aí as pessoas descobriram, né, nessas receitas como fazia a galinha, como que usava os produtos do quintal, né? Isso foi fazendo com que a gente reconectasse essa ancestralidade, né? E aí essa bodega solidária, ela hoje torna-se uma referência, né, como um equipamento social para trabalhar a segurança alimentar e nutricional nas cidades. Então, hoje a gente está desenvolvendo em 13 cidades esse processo, e as famílias se descobriram também, nesses quintais produtivos, uma economia de quintal, né? Então, conseguiram pensar de que existia nesses quintais, como que eles funcionam, o que é que significa cada coisa daquela, quem faz esse trabalho no quintal, né? As mulheres, né? Então, a divisão desse trabalho, então isso tem sido assim muito impactante para a mudança desse quadro de insegurança alimentar e nutricional que a gente tem pesquisado e tem percebido essas mudanças, né? De pessoas que não acessavam programas públicos e começaram a acessar programas porque não tinha documento, porque não sabia como fazer, né? Então, isso tem sido assim bastante importante, já tem resultados bastante significativos desse processo, porque através da bodega ela torna um instrumento também pedagógico para a transformação das realidades sociais, né? E de alcance disso. E quem é que está na bodega? Famílias numerosas, povos e comunidades tradicionais, famílias chefiadas por mulheres, famílias com muitas crianças, né? Então, assim, a gente vai percebendo que a insegurança alimentar é extremamente grave. E, assim, são tantos dados, mas uma que chamou a atenção, que a gente acabou discutindo com a secretaria, uma das secretarias de assistência do município, foi que a gente tinha mais dados sobre a segurança alimentar e nutricional da população do município do que os serviços públicos, né? Isso foi muito interessante. A gente revelou, inclusive, para aquele município, para um dos municípios que a gente acompanhou, que existia população em situação de rua naquele município. E aí foi um alvoroço, porque a secretaria achava que tinha um boom de população em situação de rua, mas veja que até a tipificação desse processo a gente também precisa trabalhar nos municípios, né? E o SA, né, o Serviço de Assistência Rural, já tem 75 anos de atuação. Então, o SA já fez banheiros, já fez filtros de barro, já trabalhou campanhas de agricultura, e depois o SA já criou a Emater aqui no estado, né? Então fez uma série de processos históricos da luta pela terra e da convivência com o semiárido há muitos anos. O Arthur, você quer falar, Arthur? Vai só escrever. Olá, boa noite. Eu deixei somente um comentário a respeito de um programa, Ceará Sem Fome, do estado do Ceará, que me chamou a atenção, e a respeito do tema ele entra, né? Não sei se o professor já ouviu falar. Já. Tem grande espaço aí bastante, em diversas localidades. Exato. Então, assim, o Ceará Sem Fome, ele é um programa que ele surge, né, a partir de uma iniciativa do governo federal, que traz a questão de desenvolver programas de enfrentamento à fome. Então, alguns governadores fizeram uma pactuação para pensar medidas de superação da fome, né? Esse programa ele é importante, mas também ele é importante a gente pensar o seguinte, que existe um componente que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente precisa trabalhar isso, né? O Ceará Sem Fome está vindo, né, uma articulação, mas a gente também precisa articular os programas de segurança alimentar e nutricional que existem, né? Então, assim, reforçar esse papel da participação social, né? Reforçar a importância da compra da agricultura familiar, reforçar a importância da educação alimentar e nutricional, porque é uma outra lacuna. A gente tem poucos programas de educação alimentar e nutricional. Como eu falei, em quais equipamentos desses, de restaurante, de cozinha, a gente está orientando para a redução do sal, do óleo e tal. A gente está orientando para o que aquelas pessoas estão comendo, se estão vindo, da onde estão vindo esses alimentos, né? Então, se a gente não reconectar com esse público consumidor, a gente vai só ofertar, né? Então, a gente precisa aproveitar o gancho, como o Ceará Sem Fome e outros, para desenvolver processos de educação alimentar e nutricional nos CRAs, no posto de saúde, nas escolas, na comunidade, em todo canto, porque isso é uma lacuna. Esse respeito, acho que não tem questão, né, Virginia?
É só um comentário, né? Esse respeito, Jean, a gente tem feito, né? Estou orientando uma tese no plano de pós-graduação em administração, doutorado, exatamente realizando esse exercício, né? Especialmente conectando o setor de produção da agricultura familiar à escola pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo PNAE, né? Então, a gente tem trabalhado, aliás, esse é o projeto que eu lidero, né, que eu coordeno dentro do Programa de Popularização da Ciência, com as escolas, mas a gente, inclusive, tem defendido e tem organizado feiras de ciência, cultura, né, retomando um pouco o que você falou da cultura alimentar, e agricultura familiar, né? Então, a feira de ciência, cultura e agricultura familiar, levando alimentos para degustação. Nós fizemos um trabalho interessante em Mãe Luísa, aqui no bairro Natal, em que incentivamos os alunos à degustação de chás, né? Então, assim, a gente tem feito, teve uma escola que a gente foi, no outro dia a escola fez um lanche, né, com muitas frutas, os alunos admirados e tal. A gente tem tentado esse exercício, né, inclusive, eu me proponho, as escolas que vocês, pelas quais vocês passam, com o SAR, da gente abrir esse debate, né, nessa perspectiva que você está falando de integração de várias políticas, né. Acho que o professor Guilherme levantou a mão, o professor Guilherme da UFES, se apresenta, Guilherme, por favor. Oi, boa noite, aqui é o professor Guilherme, eu sou do departamento aí de administração, com o professor visitante aí na UFESA, no mestrado em administração, gestão socioambiental, linha de pesquisa. E eu também trabalho com o professor Washington, nossa equipe, e aí eu quero fazer um comentário e uma pergunta também, assim, o professor falou desse trabalho nas escolas, que eu também acompanho de certa forma, e aí uma coisa que me chama muita atenção é a necessidade de falar sobre isso com todo o corpo docente das escolas primárias, sejam, né, do ensino básico, fundamental, ensino médio, porque eu percebo, né, aí eu não tenho nenhum dado mais empírico, mas a minha percepção, a falta de formação dos professores, do corpo docente, para tratar de agricultura familiar, segurança alimentar. A gente, nessa situação do professor Washington, que ele comentou no bairro de Mãe Luísa, nós tínhamos uma amiga simpatizante da causa ambiental que trabalhava na biblioteca, e ela foi a nossa ponte para entrar e conversar, sabe? E assim, com proposições, assim, né? Queria tocar nesse assunto, né? A gente tem que fazer proposições. Eu vejo muita importância, com muita, assim, crucial, basicamente, nesse sentido da educação, formação do corpo docente para isso. Esse é um desafio, né? A gente tem tido, né, muitos problemas com relação a esse aspecto que o Guilherme fala, né? Embates políticos, ciumeiras dentro das escolas, e a dificuldade que a gente tem, né, para criar um grupo coeso, né, para fazer isso, que inclusive, Jean, eu acho que isso é importante a gente destacar, o que a gente tem feito é buscar cumprir a lei, né, porque aquela lei que exige o mínimo de 30% de compra da agricultura familiar é a mesma lei que dá as diretrizes, né, no artigo 2º, para a curricularização da educação alimentar e nutricional. Isso que o Guilherme fala é esse exercício inglório, né? Guilherme está lá na UFES agora, em administração, e eu estou me propondo a levar esse debate lá para a UFES também, para a de administração, né, pelo nosso vínculo com a agricultura familiar. Exatamente, professor Guilherme, professor Washington. De fato, a gente não tem a internalização disso, né? Acaba fazendo apenas uma relação comercial, né? De comprou, distribuiu. Mas não é essa a proposta. A proposta é que essa perspectiva da educação alimentar e nutricional, como prevê a legislação, o próprio PNAE, a legislação a portaria 1010, que trata da questão das escolas, é fazer com que essa dimensão da segurança alimentar e nutricional ela incorpore. Inclusive, em diálogos com o MEC, né, já se tinha, por exemplo, no próprio livro didático, né, as mudanças de algumas coisas. Né? Como é que, por exemplo, a gente consegue aqui no Nordeste colocar aqui 2 maçãs, mais dois morangos, né, que não faz parte muito do nosso hábito alimentar,
isso dinamiza o processo da identidade com as crianças, né? E outra coisa que o professor Guilherme também falou, muito importante, que é a questão da formação do corpo docente, né? O corpo da escola, na verdade, é a comunidade escolar, né? Eu até amplio isso para a comunidade escolar. E a alimentação, ela é algo que tem muita aderência, né? Quando eu vejo uma horta na escola, eu fico muito alegre, mas também fico muito preocupado, né? Porque, assim, é importante ter a horta, porque ela pode se transformar não apenas na dieta das crianças, ela tem que se colocar como um instrumento pedagógico, né? Para a gente poder trabalhar a partir das hortas um processo de educação alimentar e nutricional onde todos sejam incorporados, né? E acho que o desafio, a princípio, nas escolas, sobretudo, é como a gente subsidiar esse corpo docente a criar, dentro do plano político-pedagógico, essa dimensão da segurança alimentar e nutricional. A gente já fez isso, avançou isso com a questão da educação ambiental, né? Muitas escolas incorporaram a dimensão ambiental no plano político-pedagógico, mas como a gente transformar isso no plano político-pedagógico das escolas com segurança alimentar e nutricional. E não transformar isso apenas também em formação para merendeiras, né? Formação para nutricionistas, ela tem que ser uma formação para todo mundo. A alimentação tem a ver com a vida, tem a ver com saúde, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com relações, até a formação do nosso hábito alimentar tem a ver com a relação com a alimentação, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar em experiências, até experiências financiadas pelo próprio MEC, né? Como fazer o processo de transformação dessa educação. Porque uma coisa, professor Washington, importante, é que quando a gente trata do MDA e do MDS para trabalhar com a questão da compra da agricultura familiar, ok, há uma relação e uma perspectiva de inclusão porque tem um recurso para a questão do PNAE. Mas quando a gente trata diretamente com o MEC a questão da alimentação, a alimentação não é vista como um direito constitucional apenas, né? Ela não incorpora aquela dimensão da cidadania plena, do alcance da cidadania plena. Então, acho que isso é um outro debate que nós precisamos tratar com o MEC, quando a gente fala dessa questão da alimentação, porque essa perspectiva constitucional de colocar a alimentação como um direito pétreo, né, uma cláusula pétrea, ela faz com que o próprio MEC tenha que incorporar na sua dinâmica para o alcance da cidadania plena a dimensão da alimentação, né? Então, acho que isso é um debate que a gente precisa tratar mais para frente, né? Alguma questão mais, gente? Virgínia, eu vou... Washington, Oi. só um minutinho, né? A Marilac disse que não está conseguindo acesso ao documento. O professor Jean já trouxe algumas proposições aqui, a gente vai elaborar a partir do que vocês forem também acrescentando, né? E a gente vai acrescentar o que ele também já colocou. A Juliana traz que é muito importante investir em educação ambiental, a natureza nos dá suprimentos, alimentos, ervas. Esse fato em relação à falta de manuseio, em relação às mudas, demonstra o quanto ainda falta de educação em relação ao meio ambiente. A relação do homem à natureza, a preservação, o cultivo, são conhecimentos essenciais para todos, e principalmente para as famílias que vivem no meio rural. Guilherme ainda disse que me parece que a Lei 1999, que estipula a educação ambiental, se consolidou mais do que a da segurança e soberania alimentar, até porque a pauta ambiental está muito na mídia, ainda que de forma um pouco crítica, dizendo que o agro é pop, por exemplo. É isso, eu acho que nós não temos, assim, se alguém mais quiser falar, quiser fazer alguma proposição, alguma sugestão, Marilac, se quiser usar a fala, a gente tem um minutinho ainda para poder voltar lá para outra sala. Eu acho que você já recebeu aí o link, né, para entrar na outra sala, para a gente voltar para o YouTube. Marilac vai querer falar? Não, eu já fui contemplada, obrigada. Obrigada a você. Eu quero só sintetizar aqui, né, o que Jean trouxe, inclusive da própria Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, que eu acredito que são temas, né, interessantes para o nosso eixo, e sintetizar, né, o que a gente tem de contribuição a partir do que foi da Conferência de SAM. Jean falou, né, e inclusive é isso que ele vai levar lá para a sala, né, como sistematização. Virgínia, eu fui anotando toda a sequência, né, da apresentação de Jean, para a gente ter o relatório da nossa sala.
Mas eu quero destacar, gente, rapidinho, né, o que Jean trouxe, e ver se alguém acrescenta mais alguma coisa a partir do que foi apresentado. Jean falou em criar fundos para fomentar pesquisas sobre populações de insegurança alimentar nos municípios, sobre pesquisa também sobre os circuitos curtos de comercialização, para identificar a população em situação de rua, fortalecer a mecanização da agricultura familiar, avançar na cooperação sul-sul, desenvolver salvaguardas para respeitar culturas alimentares locais, considerar a dimensão antropológica, né, nesse caso, das culturas locais de alimentação, fomentar projetos de extensão com cursos profissionalizantes sobre segurança alimentar, criar sistemas de monitoramento e vigilância de segurança alimentar, realizar levantamento socioeconômico nos vários biomas, estimular a transformação do MEC, né, que foi essa outra contribuição que ele trouxe, para incluir segurança alimentar nos projetos pedagógicos, e destacou que o MEC não incorpora essa dimensão constitucional de segurança alimentar como causa pétrea. Foi o que eu sintetizei, né, a Jean acho que falou mais coisas, mas eu não sei, Jean, se foi fidedigno, né, a síntese, né, do que você falou, e se tem alguém mais para acrescentar algum ponto além desses que eu listei, que será a nossa síntese lá para a sala de sistematização. Virgínia, tem alguma coisa? Virgínia, você Não, nós anotamos coisas muito parecidas, né? Eu fiz aqui a anotação do resumo da fala dele, os prints, mas está contemplado aí, viu? Algo mais, gente? Se não, a gente volta, né? A gente vai para a sala e vocês acompanham lá a sistematização final no YouTube. Só agradecer, né, mais uma vez ao Jean-Pierre por estar aqui conosco, ao professor Washington, muito grata a cada um de vocês que participaram, especialmente aos alunos do Polo AB de Beberibe que estão aqui presentes. Um abraço. Agora eu convido todos vocês para retornarem para o YouTube, professor Jean, professor Washington, para outra sala, para a gente seguir a nossa agenda, tá bom? Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Jean, mais uma vez. Viu? Foi perfeito. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Espero que todos tenham assinado aqui a frequência, né, para a certificação, e agradecer também aqui os monitores da UFESA, né?